Ela limpava o chão do penthouse dele todos os dias, enquanto o milionário italiano fazia piadas cruéis sobre a faxineira brasileira ignorante. Mas quando ele a humilhou na frente de investidores japoneses, chamando ela de decoração inútil, ela se virou e revelou em italiano perfeito que acabara de comprar 30% das ações dele, porque ela não era só uma faxineira. Ela era a herdeira do império que ele destruiu 15 anos atrás, e agora tinha as provas, o poder e o coração partido do homem que secretamente amou, mas que arruinou tudo. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e se inscreve no canal deixando seu like para não perder o próximo capítulo dessa história. O pano de microfibra deslizava suavemente sobre a superfície de mármore Carrara, cada movimento de Vanessa calculado para não produzir nenhum som. O penthouse de Lorenzo Benedetti ocupava os 2 últimos andares do edifício mais luxuoso de Milão, com vista privilegiada para o Duomo, e ela conhecia cada centímetro daquele espaço como se fosse seu próprio corpo. Aquela estúpida brasiliana, não capisce nemmeno cosa disse amo. A voz grave de Lorenzo ecoou pelo ambiente, seguida de risadas masculinas. Vanessa manteve a expressão neutra, embora entendesse perfeitamente cada palavra. Aquela estúpida brasileira nem entende o que dizemos. Seus dedos apertaram imperceptivelmente o pano enquanto continuava limpando o console de vidro onde Lorenzo mantinha suas garrafas de uísque escocês de coleção. Lorenzo Benedetti estava encostado em sua mesa de mogno. O terno Armani, ajustado perfeitamente em seu corpo atlético de 42 anos. Cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas, olhos cor de âmbar que podiam derreter ou congelar com um simples olhar. Ele gesticulava animadamente ao telefone, ignorando completamente a presença dela. Sim, Paulo, a decoração brasileira que mantenho aqui. Pelo menos ela limpa bem, não é? Mais risadas. Talvez seja a única coisa que essa gente sabe. Fazer direito. Vanessa mordeu o interior da bochecha com força suficiente para sentir gosto de sangue. 15 anos. 15 anos desde que sua vida desmoronou, desde que o Império Romano foi destruído, desde que ela teve que reconstruir sua identidade do zero. E agora estava ali, invisível, insignificante aos olhos do homem que orquestrou tudo. Ela se moveu para limpar a estante de livros, seus olhos treinados observando discretamente os documentos deixados sobre a mesa. Lorenzo era arrogante, desleixado em sua confiança. Acreditava que ninguém ao seu redor tinha inteligência suficiente para compreender seus negócios. Certo, nos vemos amanhã para o fechamento. Lorenzo desligou o telefone e finalmente olhou na direção dela. Vanessa, quando terminar aqui, traga meu café. E dessa vez tente não derramar, sim? Ela nunca havia derramado nada em 6 meses trabalhando ali, mas assentiu com a cabeça, mantendo os olhos baixos. Sim, Sr. Benedetti. Seu sotaque carregado era cuidadosamente ensaiado, assim como a postura curvada, os cabelos sempre presos em um coque simples, a maquiagem inexistente. Tudo parte de uma persona meticulosamente construída. Lorenzo saiu da sala e Vanessa permitiu-se um momento de respiração profunda. Seus olhos voltaram-se para a mesa. Entre contratos e relatórios, viu o que procurava: correspondências com empresas japonesas, investimentos, números que faziam sentido apenas para quem entendia profundamente o mercado financeiro internacional. Ela memorizou os nomes, as cifras, antes de se afastar. Naquela noite, em seu minúsculo apartamento no subúrbio, Vanessa Romano, não a faxineira submissa, mas a mulher que havia se formado em economia na Bocconi sob nome falso, que falava 6 idiomas fluentemente, que havia construído uma fortuna anônima através de investimentos estratégicos, estudou cada detalhe coletado. A reunião com os investidores japoneses seria sua chance, não apenas de revelar quem realmente era, mas de fazê-lo no momento de máxima humilhação para Lorenzo Benedetti. Vanessa olhou para a foto emoldurada em sua mesa de cabeceira. Seu pai, Marco Romano, sorrindo ao lado dela quando tinha apenas 12 anos. Antes de tudo desmoronar. Antes de Lorenzo destruir o império da família com manipulações e traições que levaram seu pai à falência. Logo, papai, sussurrou ela para a fotografia. Logo ele vai saber o que é perder tudo.
Mas enquanto traçava seus planos de vingança, Vanessa não podia negar a dor aguda em seu peito sempre que Lorenzo a olhava com desdém, porque em algum momento dos últimos 6 meses, entre insultos e humilhações, ela havia cometido o erro mais perigoso de sua vida. Ela havia se apaixonado pelo inimigo. A campainha do despertador soou às 5 da manhã. Vanessa desligou-a imediatamente, seus olhos já abertos há pelo menos 1 hora. As noites de sono completo eram raras desde que iniciara sua missão. Enquanto preparava café em sua pequena cozinha, suas memórias voltaram 15 anos no tempo. A mansão dos Romano em Como, as festas elegantes, o cheiro de jasmim no jardim onde sua mãe cultivava roseiras premiadas. Vanessa tinha apenas 17 anos quando tudo ruiu. Lembrava-se perfeitamente daquela manhã. Seu pai, normalmente confiante e sorridente, estava pálido ao telefone. Sua mãe segurava uma xícara de chá com as mãos tremendo. Como assim falência? A voz de Marco Romano estava irreconhecível. Isso é impossível. Eu verifiquei pessoalmente todos. O resto da conversa foi um borrão. Advogados, documentos fraudulentos, contas congeladas, investidores furiosos. Em 48 horas, o império que seu avô havia construído ao longo de 50 anos simplesmente desapareceu. Vanessa tomou um gole de café, amargo como aquela lembrança. O nome Lorenzo Benedetti surgiu logo depois. Um empresário jovem, ambicioso, que havia se oferecido para ajudar a família Romano em troca de participação nas empresas. Seu pai, desesperado, havia aceitado. Foi o último erro que cometeu. Benedetti assumiu o controle total, transferiu ativos, manipulou documentos. Quando Marco Romano finalmente entendeu a armadilha, já era tarde. Não havia provas. Nenhum tribunal aceitaria seu caso sem evidências concretas. A família foi despejada. Sua mãe, Giulia, mudou-se para o Brasil com Vanessa, tentando reconstruir a vida longe da vergonha. Seu pai ficou na Itália, tentando provar a fraude até o dia em que seu coração simplesmente desistiu 3 anos depois. Vanessa desligou o chuveiro envolvendo-se na toalha surrada. Não havia lágrimas mais, apenas determinação fria e calculada. Às 7 da manhã, ela já estava no penthouse. Lorenzo ainda não havia acordado, o que lhe dava tempo precioso. Com movimentos rápidos e eficientes, Vanessa limpou a cozinha gourmet que ele raramente usava, passou pano na sala de estar onde ele recebia amantes ocasionais, organizou o escritório onde ele construía seu império sobre as cinzas dos outros. Às 8h30, Lorenzo emergiu de seu quarto apenas de calça-pijama de seda, o torso definido exposto. Vanessa manteve os olhos fixos no chão, mas não antes de sentir aquele aperto familiar no estômago. Café, ele ordenou, passando direto por ela em direção ao banheiro. Ela preparou o expresso exatamente como ele gostava. Duplo, sem açúcar, temperatura precisa. Quando Lorenzo retornou, já vestido em outro terno impecável, ela colocou a xícara sobre a mesa de jantar com mãos que pareciam simples, mas que haviam executado operações financeiras de milhões de euros no mercado asiático na noite anterior. Hoje à noite terei visitas importantes, Lorenzo disse sem olhar para ela, os olhos no tablet onde lia as notícias financeiras. Quero tudo impecável e você certifique-se de ser invisível. Os japoneses não gostam de distrações. Sim, senhor. E Vanessa? Ele finalmente ergueu os olhos e ela sentiu o peso daquele olhar âmbar. Vista algo menos deplorável. Você não é exatamente uma propaganda positiva para este lugar. As palavras eram lâminas afiadas, mas Vanessa apenas assentiu. Como desejar, Sr. Benedetti. Quando ele saiu para o escritório, ela permitiu-se um sorriso pequeno e perigoso. Lorenzo Benedetti não fazia ideia de que estava prestes a descobrir que a decoração inútil que mantinha em seu penthouse era, na verdade, a dona de 30% das ações de sua própria empresa. As peças estavam se movendo. O tabuleiro estava armado. E Vanessa Romano estava prestes a dar o cheque-mate mais devastador da história financeira de Milão. A boutique em Via Monte Napoleone era exatamente o tipo de lugar que Vanessa evitava. Vitrines com vestidos que custavam mais que o aluguel de 3 meses de seu apartamento. Vendedoras que te avaliavam da cabeça aos pés em microsegundos.
Mas Lorenzo havia ordenado que ela se vestisse melhor, e Vanessa sabia exatamente como usar isso a seu favor. Preciso de algo elegante, mas discreto, disse ela à atendente, desta vez sem o sotaque carregado. A mulher piscou surpresa com a transformação no tom de voz. Certo, para que ocasião? Um jantar de negócios, Vanessa respondeu, seus olhos percorrendo os modelos expostos. Algo que diga profissional, mas com um toque de não me subestime. 30 minutos depois, ela saiu da loja com um vestido preto de corte impecável, sapatos de salto médio e uma confiança renovada. Pagou com o cartão de crédito que ninguém, nem mesmo Lorenzo, saberia rastrear até Vanessa. Romano. De volta ao penthouse, ela encontrou Lorenzo ao telefone novamente, desta vez falando em japonês fluente. Ela reconheceu o nome Tanaka entre as palavras, um dos principais investidores que estaria presente naquela noite. Hi. Lorenzo concordava, fazendo anotações. 300 milhões iniciais, com potencial de expansão para 500 até o final do trimestre. Vanessa continuou limpando, mas seus ouvidos captavam cada detalhe. A empresa de tecnologia que Lorenzo estava vendendo, como revolucionária, tinha problemas estruturais sérios que ela havia identificado nos documentos. Os japoneses não sabiam disso ainda, mas ela sabia. Vanessa, a voz de Lorenzo a interrompeu. O que está fazendo? Ela olhou para baixo, percebendo que havia parado de limpar, o pano suspenso no ar enquanto escutava a conversa telefônica. Desculpe, senhor. Estava pensando onde limpar em seguida. Lorenzo estreitou os olhos, estudando-a por um momento que pareceu se estender infinitamente. Então, com um gesto impaciente, dispensou-a. Vá organizar a sala de jantar e não quebre nada. Às 7 da noite, Vanessa estava posicionada discretamente no canto da ampla sala de jantar, vestindo seu novo vestido preto. Lorenzo havia erguido as sobrancelhas ao vê-la, mas não comentou nada. Os investidores japoneses chegaram pontualmente. 3 homens em ternos escuros, cada movimento preciso e calculado. O líder, Tanaka-san, cumprimentou Lorenzo com uma reverência respeitosa. Benedetti-san, é uma honra, disse ele em inglês impecável. A honra é minha, Lorenzo respondeu, seu charme empresarial em plena exibição. Vanessa serviu o vinho, movendo-se como uma sombra, mas seus ouvidos captavam cada palavra da negociação, enquanto os homens se acomodavam à mesa. Os números são impressionantes, Tanaka comentou folheando os documentos. Crescimento de 40% no último trimestre. E isso é apenas o começo. Lorenzo sorriu confiante. Com o investimento de vocês, podemos triplicar esse crescimento em 18 meses. Vanessa serviu a entrada, um carpaccio preparado pelo chefe particular que Lorenzo havia contratado para a ocasião. Seus dedos roçaram levemente a borda do prato ao colocá-lo diante de Tanaka, e o homem olhou para ela com cortesia. Obrigado, disse ele em português, surpreendendo-a. Ela assentiu silenciosamente, mas captou o olhar rápido que Lorenzo lançou em sua direção. Um olhar que dizia claramente, não se atreva a responder. Não sabia que tinha uma assistente brasileira. Tanaka comentou casualmente para Lorenzo. Ah, ela não é assistente. Lorenzo riu, pegando sua taça de vinho. É apenas decoração. Alguém para manter o lugar limpo e servir bebidas. Você sabe como é. As palavras deveriam ter doído, e doeram. Mas Vanessa manteve o rosto neutro, retornando à sua posição no canto da sala. Foi então que aconteceu algo inesperado. O telefone de Lorenzo tocou. Ele olhou para a tela e Vanessa viu sua expressão mudar sutilmente. Preocupação, talvez até medo. Com licença, cavalheiros. Ele se levantou. Preciso atender isso. Questão familiar urgente. Ele saiu da sala e Vanessa ficou sozinha com os 3 investidores japoneses. Tanaka olhou para ela novamente, desta vez com mais atenção. Você entende inglês? Perguntou gentilmente. Vanessa hesitou. Era um risco, mas algo no jeito respeitoso de Tanaka a fez responder. Sim, senhor. Há quanto tempo trabalha para o senhor Benedetti? 6 meses. E ele sempre a trata assim? A pergunta pegou Vanessa desprevenida. Havia compaixão genuína nos olhos do homem. Por um momento, apenas um momento, ela quase deixou a máscara cair. Ele me paga bem, respondeu diplomaticamente.
Lorenzo retornou naquele instante, e a conversa se encerrou. Mas algo havia mudado. Tanaka olhava para Lorenzo de forma diferente agora, como se o visse sob uma nova luz. Mais tarde, quando os investidores partiram e Vanessa limpava os copos de cristal, Lorenzo a surpreendeu. Quem? Lhe deu permissão para conversar com meus convidados? Sua voz era baixa, perigosa. Ele me perguntou diretamente, senhor. Seria rude não responder. Lorenzo deu um passo em sua direção e Vanessa sentiu o coração acelerar. Ele estava perto demais, seu perfume de cedro e bergamota invadindo seus sentidos. Você está aqui para ser invisível, Vanessa. Invisível. Consegue entender essa palavra complicada? Ela ergueu os olhos, encontrando aquele olhar âmbar. Por uma fração de segundo, viu algo ali que não conseguiu decifrar. Raiva, frustração ou seria outra coisa? Perfeitamente, Sr. Benedetti. Ele recuou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de irritação. Vá para casa. Estou cansado de ver sua cara hoje. Vanessa pegou sua bolsa e saiu sem olhar para trás. Mas quando a porta do elevador se fechou, ela encostou na parede fria de metal e permitiu-se tremer. Porque Lorenzo Benedetti, o homem que ela deveria apenas odiar, estava se tornando algo muito mais complicado. E Vanessa não sabia mais se sua vingança seria doce o suficiente para compensar a dor que viria depois. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível. Lorenzo estava mais irascível, atendendo telefonemas que o deixavam visivelmente perturbado. Vanessa notou as linhas de tensão ao redor de seus olhos, a forma como ele apertava a mandíbula quando pensava que ninguém estava olhando. Naquela manhã de quinta-feira, ela o encontrou no escritório às 6 da manhã, ainda vestindo as roupas do dia anterior, papéis espalhados pela mesa. Sr. Benedetti, chamou suavemente da porta. O senhor passou a noite aqui? Ele ergueu os olhos e Vanessa viu o cansaço estampado em seu rosto. Isso é problema seu? Não, senhor. Mas posso preparar café fresco e talvez um café da manhã adequado? Lorenzo estudou-a por um longo momento, como se tentando entender onde estava a pegadinha. Então, surpreendentemente, assentiu. Faça isso. Enquanto preparava ovos mexidos, torradas e frutas frescas na cozinha, Vanessa se pegou pensando na chamada telefônica que o havia perturbado tanto durante o jantar com os japoneses. Questão familiar, ele havia dito. Ela sabia muito sobre Lorenzo Benedetti. Havia pesquisado cada aspecto de sua vida nos últimos anos. Filho único de pais já falecidos, nenhum relacionamento sério conhecido, algumas amantes ocasionais, mas nada que durasse mais de alguns meses. Um homem solitário no topo de seu império. Não tão diferente dela, Vanessa reconheceu com um aperto no peito. Aqui está. Ela colocou a bandeja sobre a mesa do escritório, afastando documentos para abrir espaço. Lorenzo pegou o garfo, mas não comeu imediatamente. Em vez disso, perguntou: Você tem família, Vanessa? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Sim, senhor. Minha mãe no Brasil. Ela sabe o que você faz aqui? Vanessa pensou cuidadosamente antes de responder. Ela sabe que trabalho para um empresário em Milão. Nada mais. E ela se orgulha disso? Havia algo estranho em sua voz. Não era sarcasmo. Talvez fosse genuína curiosidade. Minha mãe se orgulha de que eu sobrevivi. Vanessa respondeu honestamente. Eu não desisti quando as coisas ficaram difíceis. Lorenzo mastigou lentamente, processando suas palavras. As coisas ficaram difíceis para você? Para todo mundo ficam em algum momento. Ela respondeu, mantendo a voz neutra. O que define uma pessoa é como ela reage. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Filosofia de faxineira. Interessante. As palavras deveriam ter sido um insulto, mas soaram cansadas demais para carregar veneno real. Posso perguntar? Vanessa arriscou. Se está tudo bem, senhor? Com a questão familiar. Lorenzo largou o garfo, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu estômago revirar. Não é da sua conta. Claro, desculpe pela intromissão. Ela se virou para sair, mas sua voz a deteve. Minha tia, em Florença, está doente. Vanessa virou-se lentamente. Lorenzo estava olhando para as mãos, vulnerabilidade clara em sua postura. Sinto muito. Ela foi quem me criou depois que meus pais morreram.
Única família que me restou. Ele continuou, como se falando para si mesmo. E agora os médicos dizem que... Parou abruptamente, como se percebendo que estava compartilhando demais. Vanessa deveria ter se sentido satisfeita. Ver o homem que destruiu sua família sofrer deveria trazer alegria. Mas tudo o que ela sentiu foi uma pontada de empatia indesejada. Se precisar de alguns dias de folga para visitá-la, começou ela. Você não está entendendo. Lorenzo levantou-se bruscamente. Eu não preciso de folga. Eu preciso fechar negócios, fazer dinheiro, porque médicos bons custam fortunas e eu não vou deixar ela... Parou novamente, respirando fundo. Saia. Tenho trabalho a fazer. Vanessa obedeceu. Mas a imagem de Lorenzo, vulnerável e preocupado, ficou gravada em sua mente. Aquele não era o vilão unidimensional que ela havia construído. Era um homem, real, com medos reais, dores reais. E isso complicava absolutamente tudo. Naquela tarde, enquanto organizava a biblioteca, Vanessa encontrou uma foto emoldurada escondida atrás de livros de economia. Lorenzo, muito mais jovem, ao lado de uma mulher elegante de cabelos grisalhos. Ambos sorrindo genuinamente. A tia de Florença, presumiu. Ela recolocou a foto cuidadosamente e continuou seu trabalho, mas sua mente fervilhava. Toda a sua vingança era baseada na premissa de que Lorenzo era puramente mau, que não havia nada nele que merecesse compaixão. Mas e se ela estivesse errada? E se houvesse mais na história da destruição de sua família do que ela sabia? Não. Vanessa sacudiu a cabeça ferozmente. Ela tinha provas, documentos, testemunhos. Lorenzo Benedetti havia orquestrado a queda dos Romano deliberadamente, cruelmente. O fato de ele amar sua tia não apagava isso. Mas quando Lorenzo voltou para casa naquela noite, encontrando a janta pronta na mesa, algo que Vanessa nunca fazia. Não fazia parte de suas obrigações. Ele parou e a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Você não precisava... Eu sei, Vanessa interrompeu. Mas pensei que depois de um dia difícil, seria bom não ter que se preocupar com isso. Lorenzo ficou parado por um longo momento. Então, suavemente, obrigado, Vanessa. Eram as primeiras palavras gentis que ele já havia dirigido a ela. E Vanessa percebeu, com crescente horror, que seu coração estava começando a confundir vingança com algo perigosamente próximo a carinho. O arquivo estava escondido no fundo da gaveta trancada da mesa de Lorenzo, atrás de documentos fiscais e contratos antigos. Vanessa o encontrou por acaso numa manhã em que Lorenzo havia esquecido a gaveta aberta ao sair apressado para uma reunião. Ela não deveria olhar, mas suas mãos se moveram independentemente de sua consciência. Acordo Romano. Confidencial. Estava escrito na capa. O coração de Vanessa martelou enquanto ela abria o arquivo. Dentro, documentos datados de 15 anos atrás. Contratos, e-mails impressos, anotações manuscritas, evidências do que Lorenzo havia feito. Mas conforme lia, sua certeza começou a rachar. Havia um e-mail de Marco Romano, seu pai, oferecendo participação na empresa a Lorenzo, em troca de capital urgente. Outro de Lorenzo, expressando preocupação com as finanças da empresa Romano, sugerindo auditorias antes de investir. E então, uma série de mensagens de um terceiro nome, Alessandro Moretti. Vanessa. Congelou. Conhecia esse nome. Moretti havia sido o principal conselheiro financeiro de seu pai, um homem em quem Marco confiava cegamente. Os e-mails revelavam uma história diferente. Moretti manipulando números, desviando fundos, criando a ilusão de estabilidade enquanto a empresa sangrava por dentro. E, mais chocante, ele havia tentado colocar a culpa em Lorenzo quando tudo desmoronou. Meu Deus! Vanessa sussurrou, suas mãos tremendo. Havia uma carta manuscrita no final do arquivo. De Lorenzo para Marco Romano, datada 3 anos após a falência. Nunca enviada. Marco, sei que você me culpa pela queda de sua empresa. Sei que morrerá acreditando que fui eu quem traiu você. Tentei provar minha inocência, mas Moretti cobriu seus rastros perfeitamente. Os tribunais não acreditaram em mim. Sua família não acreditou. E agora é tarde demais. Mas eu juro pela memória de meu pai. Não fui eu. E onde quer que você esteja, espero que um dia a verdade venha à tona.
Sinto muito por não ter sido forte o suficiente para salvá-lo. Lorenzo. Vanessa sentou-se pesadamente na cadeira de couro, o arquivo ainda aberto em suas mãos. 15 anos de ódio, de planejamento meticuloso, de construir toda a sua vida em torno de vingança. E tudo era baseado em uma mentira. Não. Tinha que haver mais. Lorenzo estava mentindo. Tinha que estar. Mas por que guardar essas cartas? Por que manter esse arquivo trancado por todos esses anos, se era tudo falsificação? Ela tirou fotos de cada documento com seu celular, as mãos ainda tremendo. Precisava de tempo para processar, para investigar, para entender. Vanessa? A voz de Lorenzo a fez pular. Ele estava na porta do escritório, olhando para ela sentada em sua cadeira, o arquivo aberto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A gaveta estava aberta. Ela começou, mas sabia que era uma desculpa patética. Lorenzo caminhou lentamente até a mesa, seus olhos fixos no arquivo. Não havia raiva em seu rosto, apenas uma tristeza profunda e antiga. Então você sabe, disse ele simplesmente. Sei o que você quer que eu acredite. Vanessa respondeu, sua voz mais dura do que pretendia, tentando manter sua armadura intacta. Meu pai, Marco Romano, ela continuou, e viu Lorenzo congelar. Você destruiu ele. Destruiu minha família. Levou um momento para Lorenzo processar. Você é... Seus olhos se arregalaram. Meu Deus. Vanessa Romano. A filha. Surpreso? Ela levantou-se, encarando-o. Pensei que homens como você pesquisassem seus empregados. Você mudou seu nome. Seu sobrenome... Silva. Nome da minha mãe. Vanessa cuspiu. Tivemos que mudar tudo depois que você nos deixou sem nada. Lorenzo passou a mão pelo cabelo, claramente abalado. Vanessa, escute. O que quer que você pense que eu fiz, penso. Eu sei. Ela praticamente gritou. Eu tinha 17 anos quando você destruiu tudo. Vi meu pai definhar. Vi minha mãe ter que vender até suas joias de família. Passamos fome, Lorenzo. Fome. Eu não. Fez isso. Ele gritou de volta, batendo as mãos na mesa. Foi Moretti. Está tudo nesse arquivo. Ele desviou milhões, falsificou documentos e, quando foi descoberto, colocou a culpa em mim. Como conveniente ter documentos que o inocentam, não é? Eu tentei mostrar para seu pai. Lorenzo estava visivelmente agitado agora. Ele não quis me ouvir. Estava tão cego pela dor, tão certo de que eu era o culpado, que não aceitou nem olhar as provas. Vanessa riu, um som amargo e quebrado. E eu? Deveria simplesmente acreditar em você? Por que eu guardaria essas cartas? Lorenzo apontou para o arquivo. Por que manter provas da minha suposta inocência trancadas numa gaveta por 15 anos, se ninguém está aqui para vê-las? A pergunta atingiu Vanessa como um soco. Era exatamente o que ela mesma havia pensado minutos atrás. Você veio aqui por vingança. Lorenzo disse mais calmo agora. Quanto tempo está planejando isso? 15 anos, ela admitiu, sem ver sentido em mentir mais. Desde o dia em que meu pai morreu acreditando que você o havia traído. Ele morreu. Lorenzo sentou-se pesadamente. Eu não sabia. Por que você se importaria? Porque eu respeitava Marco Romano. Lorenzo levantou os olhos e Vanessa viu lágrimas genuínas ali. Ele foi meu mentor quando eu estava começando. Me ensinou tudo sobre negócios com integridade. E quando tudo desmoronou, quando ele se recusou a me ouvir, foi como perder um pai pela segunda vez. Vanessa sentiu suas próprias lágrimas transbordarem. Você está mentindo, tem que estar. Olhe os documentos, Vanessa. Lorenzo empurrou o arquivo em sua direção. Realmente olhe. Datas, assinaturas, tudo pode ser verificado. E pergunte a si mesma, se eu realmente destruí sua família de propósito, por que você ainda está viva? Por que não a destruí também quando descobriu quem eu era agora? A resposta era óbvia, porque ele não sabia que ela era Vanessa Romano até segundos atrás. Mas a pergunta verdadeira era mais profunda. Se Lorenzo realmente fosse culpado, por que manter aquele arquivo? Por que escrever aquela carta nunca enviada? Por que parecer genuinamente devastado ao saber da morte de seu pai? Eu preciso ir, Vanessa disse, pegando sua bolsa com mãos trêmulas. Vanessa, espere! Não! Ela virou-se na porta.
Não fale comigo agora. Eu preciso pensar. Ela fugiu do penthouse, deixando Lorenzo parado sozinho no escritório, segurando o arquivo que guardava verdades enterradas por 15 anos. E pela primeira vez desde que começou sua missão, Vanessa Romano não tinha certeza de nada. Vanessa não voltou ao penthouse nos 3 dias seguintes. Ligou alegando estar doente, e a voz de Lorenzo ao atender era tensa, carregada de palavras não ditas. Cuide-se, foi tudo que ele disse antes de desligar. Em seu apartamento, Vanessa passou horas analisando as fotos dos documentos que tirara. Cada data, cada assinatura, cada detalhe. Usou seus contatos no mercado financeiro para verificar a autenticidade. Tudo batia. Os documentos de desvio tinham a assinatura de Alessandro Moretti. Os e-mails foram enviados do servidor da empresa Romano, mas do terminal de Moretti. Havia até registros de transferências bancárias que Lorenzo jamais poderia ter feito. Ele simplesmente não tinha acesso a essas contas. Na terceira noite, Vanessa finalmente localizou Moretti. Ele havia se mudado para a Suíça anos atrás, vivendo confortavelmente com dinheiro que, bem, agora ela sabia de onde vinha. Seu estômago revirou. 15 anos. 15 anos odiando o homem errado. O telefone tocou. Lorenzo. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Você está realmente doente ou está me evitando? Sua voz era suave, sem acusação. Um pouco dos dois. Vanessa admitiu. Silêncio. Então, posso ir até você? Para conversarmos? Não acho que seja boa ideia. Vanessa, havia algo quebrado em sua voz. Por favor, eu preciso que você saiba a verdade. Toda ela, contra todo o seu Vanessa bom senso. deu seu endereço. 30 minutos depois, Lorenzo Benedetti estava na porta de seu minúsculo apartamento, segurando uma pasta de documentos e parecendo completamente deslocado em seu terno de 3.000 euros. Entre, ela disse, de repente muito consciente da modéstia de seu lar em comparação ao penthouse. Lorenzo não pareceu notar. Ele entrou, seus olhos imediatamente encontrando a foto de seu pai na mesa de cabeceira. Ele era um bom homem, disse suavemente. Era, Vanessa respondeu, cruzando os braços defensivamente. Lorenzo colocou a pasta sobre a pequena mesa de jantar. Trouxe mais documentos, originais desta vez, não cópias. Relatórios de auditoria independente que conduzi depois da falência, tentando provar minha inocência. Testemunhos de funcionários sobre o comportamento de Moretti. Tudo. Vanessa olhou para a pasta, mas não a abriu. Por que você se importa tanto em me convencer? Lorenzo encontrou seus olhos, e a intensidade ali fez seu coração disparar. Porque, nesses 6 meses, ele hesitou. Vanessa, eu não sabia quem você era, mas comecei a me importar. Você me tratava como lixo. Ela apontou, sua voz cortante. Eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. E odeio a mim mesmo por isso. Mas tem uma razão, embora patética. Eu comecei a notar você. Realmente notar. A forma como você se movia, como seus olhos capturavam tudo, sua inteligência, que vazava mesmo quando tentava escondê-la. E isso me assustou. Te assustou? Desde o que aconteceu com seu pai com os Romano, não deixei ninguém chegar perto, Lorenzo confessou. Foi mais fácil ser cruel, manter distância, do que arriscar me importar e ser traído novamente. Vanessa sentou-se, as pernas repentinamente fracas. Você está dizendo que me apaixonei pela minha faxineira sem saber que ela era a filha do homem que mais respeitei na vida? Lorenzo sorriu tristemente. Sim, irônico, não é? Isso é loucura, Vanessa sussurrou. É, ele concordou, mas não tão louco quanto descobrir que a mulher que amo veio aqui para me destruir. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Eu também, Vanessa ouviu-se dizer, as palavras escapando antes que pudesse detê-las. Me apaixonei e odiei cada segundo disso. Lorenzo fechou os olhos brevemente, como se absorvendo a dor e a beleza daquela confissão. O que fazemos agora? Eu não sei, Vanessa admitiu. Passei tanto tempo odiando você, planejando sua destruição. Comprei 30% das suas ações. Lorenzo, estava pronta para arruiná-lo da mesma forma que pensei que você arruinou minha família. Eu sei, ele disse calmamente.
Descobri há 2 semanas quem era a misteriosa investidora comprando minhas ações. Contratei investigadores. Eles me disseram sobre Vanessa Silva, também conhecida como Vanessa Romano. Você sabia? Ela ficou boquiaberta. E não disse nada? O que eu diria? Lorenzo sentou-se ao lado dela. Você tinha todo o direito de me odiar, baseado no que acreditava ser verdade. E parte de mim sentia que merecia esse ódio. Por não ter sido forte o suficiente para provar minha inocência, por ter deixado seu pai morrer, acreditando que eu o traí. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Vanessa agora. Ele morreu odiando você. Minha mãe ainda odeia você. Eu construí toda a minha vida adulta em torno de te destruir. E agora? Agora eu não sei quem eu sou se não for a filha buscando vingança, ela confessou. Lorenzo pegou sua mão gentilmente. Então descubra. Mas dessa vez descubra a verdade real, não a versão distorcida que Moretti criou. Como? Vá até a Suíça, Lorenzo disse. Confronte Moretti. Ouça a versão dele, grave tudo. E então, decida por si mesma quem é o vilão desta história. E quanto a você? Vanessa perguntou. Quanto às suas ações? A reunião com os japoneses? Faça o que achar certo, Lorenzo respondeu. Se depois de saber a verdade completa ainda achar que mereço ser destruído, então destrua-me. Pelo menos, será uma destruição honesta, baseada em fatos, não em mentiras de Moretti. Vanessa olhou para o homem ao seu lado, o homem que ela odiou por tanto tempo, que agora a amava de formas que a assustavam, estava oferecendo-lhe a chance de completar sua vingança, mesmo sabendo que era inocente. E se eu decidir não destruir você? Ela sussurrou. Então, Lorenzo ergueu a mão dela até seus lábios, beijando-a suavemente. Talvez possamos descobrir o que construir nas ruínas que Moretti deixou. Pela primeira vez em 15 anos, Vanessa Romano permitiu-se imaginar um futuro que não era alimentado por vingança. E era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. O apartamento de Alessandro Moretti, em Zurique, era discreto, mas obviamente caro. Vanessa observou o prédio do outro lado da rua, seu coração batendo acelerado. Lorenzo havia insistido em acompanhá-la, mas ela recusou. Isso era algo que precisava fazer sozinha. Só esteja segura, ele havia dito antes de ela pegar o voo. E ligue para mim, não importa o que descubra. Agora, parada diante da porta do apartamento 5B, Vanessa respirou fundo e tocou a campainha. O homem que abriu a porta estava irreconhecível do Alessandro Moretti que ela lembrava. Cabelos completamente brancos, corpo antes robusto, agora magro, olhos afundados. Ele a olhou sem reconhecimento. Posso ajudá-la? Senhor Moretti, Vanessa disse em italiano. Meu nome é Vanessa Romano. A cor drenou do rosto dele. Você... Não é possível. Posso entrar? Ela mostrou o gravador discreto em sua mão. Acho que temos muito sobre o que conversar. Moretti hesitou, então assentiu, permitindo que ela entrasse. O apartamento era espartano, com poucos móveis, nenhuma foto, nenhuma decoração pessoal, como se o morador estivesse apenas de passagem pela própria vida. Você cresceu, Moretti disse, sentando-se pesadamente em uma poltrona surrada. Última vez que te vi, era apenas uma menina. Última vez que me viu, foi 2 dias antes de você destruir minha família, Vanessa corrigiu permanecendo de pé. É por isso que está aqui, vingança? Respostas, ela respondeu. Lorenzo Benedetti foi culpado ou inocente? Moretti riu, um som áspero e sem alegria. Direto ao ponto, igual a Marco. Não fale sobre meu pai. Por que não? Eu o conhecia melhor que qualquer pessoa. Moretti se levantou, caminhando até a janela. Trabalhei com ele por 20 anos. Vi ele construir o Império Romano do zero e vi ele perder tudo. Por sua causa, Vanessa acusou. Sim, a admissão veio simples, direta. Por minha causa. Lorenzo Benedetti não teve nada a ver com isso. Vanessa sentiu suas pernas fraquejar. Ouvir a confirmação era diferente de ler documentos. Por quê? Ela perguntou, sua voz quebrando. Ele confiava em você. Nós confiávamos em você. Moretti virou-se e havia lágrimas em seus olhos. Dívidas de jogo. Começou pequeno, apenas algumas apostas. Mas espirala rápido, você sabe? E quando os agiotas começaram a ameaçar minha família, ele balançou a cabeça.
Fiz escolhas terríveis. Desviei dinheiro, falsifiquei documentos. Quando Lorenzo começou a fazer perguntas, entrei em pânico. Coloquei a culpa nele. Você destruiu um homem inocente. Vanessa praticamente gritou. Destruí 2. Moretti corrigiu calmamente. Destruí Lorenzo e Marco, porque Marco morreu acreditando que seu protegido o havia traído, e Lorenzo perdeu o mentor que amava. Destruí ambos. E por quê? Para cobrir minhas próprias falhas. Minha mãe teve que vender tudo. Passamos fome. Meu pai morreu de desgosto. Eu sei. Moretti voltou à poltrona, parecendo ter envelhecido 10 anos em minutos. E vivi cada dia desde então com essa culpa. Por isso estou aqui, neste apartamento vazio, sozinho. Minha esposa me deixou quando descobriu a verdade. Meus filhos não falam comigo há anos. Bom, Vanessa disse friamente. Você quer que eu confesse? Moretti perguntou. Oficialmente? Para limpar o nome de Lorenzo? Sim, farei isso. Ele assentiu. Sob uma condição. Você não está em posição de fazer exigências. Não é uma exigência, Moretti se corrigiu. É um pedido. Deixe-me falar com sua mãe, pessoalmente, para pedir perdão antes de... Ele hesitou. Os médicos me dão 6 meses. Câncer terminal. Vanessa sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar. Não era piedade, mas talvez fosse reconhecimento de humanidade compartilhada. Eu vou pensar sobre isso, ela disse finalmente. Mas a confissão acontece primeiro. Justo, Moretti concordou. Vanessa ficou mais 2 horas ali, gravando cada detalhe, cada admissão. Moretti não poupou a si mesmo, confessando cada passo de sua traição, cada documento que falsificou, cada mentira que contou. Quando finalmente saiu, o sol estava se pondo sobre Zurique. Vanessa ligou para Lorenzo do táxi a caminho do aeroporto. Como foi? Ele atendeu no primeiro toque, a ansiedade clara em sua voz. Você estava dizendo a verdade, Vanessa disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sobretudo, ela ouviu Lorenzo respirar fundo do outro lado da linha. E Moretti confessou tudo. Gravei. Tenho provas suficientes para limpar seu nome completamente. Vanessa. A voz dele era espessa de emoção. Obrigado. Não me agradeça ainda, ela disse, porque agora eu preciso decidir o que fazer com essas informações. E com você. Houve uma pausa longa. O que seu coração está dizendo? Vanessa fechou os olhos, encostando a cabeça no banco do táxi. Que 15 anos Tempo demais vivendo por vingança. E talvez seja a hora de viver por outra coisa. Por exemplo, ainda não sei, ela admitiu, mas vou descobrir. Quando desligou, Vanessa olhou pela janela para a cidade que passava. Havia ido para Zurique buscando confirmação de ódio, mas voltava com algo muito mais complicado. Compreensão, perdão e a possibilidade aterrorizante de amor verdadeiro. A vingança que planejara por tanto tempo estava ao seu alcance. Ela tinha as ações, tinha o poder de arruinar Lorenzo na reunião com os japoneses. Poderia destruí-lo mesmo sendo inocente, apenas pela satisfação de ver um Benedetti cair. Mas enquanto o avião decolava, levando-a de volta a Milão, Vanessa percebeu que a única pessoa que destruiria agora seria a versão dela mesma que vivia apenas para a vingança. Era hora de descobrir quem Vanessa Romano realmente era, quando não era mais uma filha sedenta por retribuição. Vanessa não voltou imediatamente ao penthouse. Em vez disso, passou os dias seguintes em seu apartamento, escutando repetidamente a gravação de Moretti, lendo e relendo os documentos que Lorenzo havia dado. Cada palavra confirmava o que ela agora sabia ser verdade. Lorenzo era inocente, mas saber a verdade e processar emocionalmente eram coisas diferentes. Uma tarde, sua mãe ligou do Brasil. Minha filha, como você está? Faz semanas que não conversamos direito. Vanessa olhou para a foto de seu pai. Mãe, preciso te contar algo. Sobre a falência. Sobre quem realmente foi responsável. Houve silêncio do outro lado da linha. Vanessa, do que você está falando? Lorenzo Benedetti. Ele não foi o culpado. Foi Alessandro Moretti. Isso é ridículo. Moretti era como família. Eu sei, mãe. Eu sei, mas é verdade. Tenho provas. Confissão gravada dele mesmo. A conversa que se seguiu foi uma das mais difíceis da vida de Vanessa. Sua mãe chorou, gritou,
Recusou-se a acreditar. Então, finalmente, dolorosamente, começou a aceitar. 15 anos. Julia sussurrou. 15 anos odiando o homem errado. Eu sei, mãe. E você está trabalhando para ele agora? É isso que está fazendo em Milão? Vanessa hesitou. É complicado. Você se apaixonou por ele. Não era uma pergunta. Sua mãe sempre soube ler suas filhas. Como você pode saber? Pela forma como sua voz muda quando fala dele. Julia respondeu suavemente. Vanessa, se Lorenzo é inocente, talvez seja a hora de perdoar e de viver. Quando desligou, Vanessa finalmente permitiu-se chorar. Verdadeiramente. Não lágrimas de raiva ou frustração, mas de pura liberação. 15 anos de peso sendo levantados de seus ombros. Na manhã seguinte, ela voltou ao penthouse. Lorenzo estava no escritório, parecendo não ter dormido direito em dias. Quando a viu, levantou-se imediatamente. Vanessa, eu preciso de algumas respostas ainda. Ela o interrompeu. Sobre a reunião com os japoneses. Sobre as verdadeiras condições da sua empresa. Lorenzo piscou, surpreso pela mudança de assunto. O que quer saber? Quero saber se você está escondendo alguma coisa deles. Se os números que apresentou são reais. São, Lorenzo respondeu imediatamente. Posso mostrar todos os relatórios financeiros, auditorias independentes, tudo. Mostre. Eles passaram as próximas horas revisando cada detalhe. Vanessa, com sua formação em economia e anos de experiência no mercado financeiro, identificou alguns pontos de preocupação, mas nada fraudulento. Você é bom, ela admitiu finalmente. Agressivo às vezes, mas honesto. Aprendi da maneira difícil, Lorenzo disse. Depois do que aconteceu com seu pai, jurei nunca dar a ninguém razão para duvidar da minha integridade profissional. Vanessa assentiu lentamente. Os japoneses vão investir? Não sei. Tanaka pareceu cauteloso na última reunião. Por causa da forma como você me tratou, Vanessa observou. Lorenzo teve a decência de parecer envergonhado. Sim, ele mencionou algo sobre valores corporativos e tratamento de funcionários. Quando ligou ontem. Bom, Vanessa disse, você merecia perder o negócio por isso. Mereço, ele concordou. Mas não vai, ela continuou pegando sua bolsa. Porque eu vou à reunião, como Vanessa Romano, não como sua faxineira. O quê? Vanessa, você não precisa... Eu sei que não preciso. Ela o encarou. Mas quero. Quero olhar Tanaka nos olhos e dizer a ele que você é um idiota com sérios problemas de como tratar pessoas, mas que nos negócios você é honesto. E isso ele precisa ouvir. Por quê? Lorenzo perguntou suavemente. Por que me ajudar? Vanessa pensou cuidadosamente antes de responder. Porque meu pai não criou uma vingativa. Ele criou uma mulher de negócios. E mulheres de negócios sabem reconhecer uma oportunidade boa quando vem uma. E eu sou uma boa oportunidade? Financeiramente? Sim. Ela sorriu levemente. Romanticamente? Ainda estou decidindo. Lorenzo deu um passo em sua direção. E se eu dissesse que estou disposto a esperar quanto tempo for necessário para você decidir? Diria que é esperto, Vanessa respondeu. Porque eu não sou mais a faxineira que você pode mandar embora. Sou dona de 30% das suas ações. Tecnicamente, sou sua parceira de negócios agora. Tecnicamente. Lorenzo concordou, seus olhos âmbar brilhando com algo que fez o estômago de Vanessa se revirar. Mas eu preferiria se pudéssemos ser parceiros em mais do que apenas negócios. Um passo de cada vez, Lorenzo. Vanessa disse, mas não se afastou quando ele tocou levemente seu rosto. Um passo de cada vez, ele concordou. E ali, no escritório onde tantas vezes ele a havia humilhado, Lorenzo Benedetti beijou Vanessa Romano pela primeira vez. Não foi um beijo de paixão desenfreada. Foi suave, quase hesitante, como se ambos estivessem conscientes da fragilidade do momento. Um beijo que reconhecia o passado doloroso, mas olhava esperançosamente para o futuro. Quando se separaram, Vanessa estava tremendo. Isso foi aterrorizante? Lorenzo sugeriu. Eu ia dizer inadequado considerando que estamos discutindo negócios. Ela respondeu, mas estava sorrindo. Tem razão. Lorenzo recuou. Então, parceira de negócios, quando gostaria de revisar a proposta para os japoneses? Agora, Vanessa respondeu. E Lorenzo?
Da próxima vez que você me beijar, avise primeiro. Prometo, ele disse. Mas posso perguntar se haverá uma próxima vez? Vanessa olhou para o homem à sua frente. O homem que ela passou 15 anos odiando. 6 meses. Amando secretamente. E agora estava aprendendo a conhecer verdadeiramente. Pergunte-me novamente depois que eu decidir se você merece. Ela respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, Vanessa Romano sentiu algo que não era raiva ou determinação de vingança. Sentiu esperança. Os 3 dias antes da reunião com os investidores japoneses foram intensos. Vanessa e Lorenzo trabalharam lado a lado, revisando cada número, cada projeção, cada aspecto da proposta. Você percebe que está sendo mais rigorosa comigo do que os próprios auditores? Lorenzo comentou numa tarde, observando Vanessa rabiscar notas em vermelho sobre o 10º relatório. Porque agora eu tenho interesse pessoal em que isso funcione. Ela respondeu sem erguer os olhos. 30% das ações, lembra? Só por interesse financeiro? Vanessa finalmente olhou para ele. Você realmente quer ter essa conversa agora? Na verdade, sim. Lorenzo fechou o laptop. Porque em 3 dias você vai se revelar para o mundo. Empresarial de Milão como Vanessa Romano, a herdeira perdida dos Romano. E eu preciso saber, vamos enfrentar isso juntos ou separados? Juntos. Vanessa respondeu, surpreendendo a si mesma com a rapidez da resposta. Como parceiros de negócios que se respeitam. Só isso? Lorenzo. Tudo bem. Ele levantou as mãos em rendição. Um passo de cada vez. Entendi. Mas naquela noite, quando Vanessa estava prestes a sair, Lorenzo a chamou. Vanessa, você gostaria de jantar comigo? Não como patrão e empregada, nem como parceiros de negócios. Apenas como 2 pessoas tentando conhecer uma a outra. Ela deveria ter recusado. Era cedo demais. Complicado demais. Mas olhou para Lorenzo. Realmente olhou, além da raiva e da vingança, e viu um homem que carregava suas próprias cicatrizes, seus próprios arrependimentos. Tudo bem, concordou. Mas eu escolho o lugar. Lorenzo sorriu. Justo. Vanessa escolheu um pequeno restaurante familiar no bairro onde morava, bem longe dos estabelecimentos 5 estrelas que Lorenzo frequentava. O dono, o Sr. Alberti, a conhecia pelo nome e serviu pessoalmente sua massa preferida. Então você tem uma vida fora do penthouse, Lorenzo observou, olhando ao redor do ambiente acolhedor. Tenho uma vida completa que você nunca se deu ao trabalho de conhecer, Vanessa respondeu, mas sem amargura real. Conte-me então. Ele se inclinou. Quem é Vanessa Romano quando não está planejando vingança ou administrando investimentos? A pergunta a pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que ela não pensava em si mesma além desses papéis. Eu gosto de cozinhar, começou hesitantemente. Aprendi com minha mãe. Ela abriu um pequeno restaurante no Brasil depois que nos mudamos. E leio muito, principalmente clássicos italianos, Pavese, Calvino, Moravia. Eu também, Lorenzo disse suavemente. Moravia é meu favorito. Eles continuaram conversando, descobrindo pequenas conexões. Ambos gostavam de jazz, de caminhar pelo parque, ao amanhecer de filmes antigos de Fellini. Como não percebi antes, Lorenzo perguntou em determinado momento, que havia tanto mais em você? Porque você não estava olhando. Vanessa respondeu honestamente. Você via uma faxineira brasileira e decidiu que era tudo o que eu era. E eu estava completamente errado. Sim, ela concordou. Estava. Posso te fazer uma pergunta? Lorenzo hesitou. Por que ficou? Depois de descobrir a verdade sobre Moretti, por que não foi embora? Vanessa girou a taça de vinho em suas mãos. Porque percebi que minha vingança nunca foi realmente sobre você. Foi sobre a dor, sobre a perda, sobre sentir que tinha algum controle numa situação onde perdi tudo. Destruir você não traria meu pai de volta, não apagaria os anos difíceis. Mas me perdoar poderia te dar paz? Talvez, ela admitiu. Ou talvez apenas me dê uma chance de descobrir quem eu sou quando não estou definida pela tragédia do meu passado. Lorenzo pegou sua mão sobre a mesa. Eu adoraria conhecer essa pessoa. Vanessa não afastou a mão. Ela ainda está descobrindo quem é. Quando a noite terminou e Lorenzo a acompanhou até seu apartamento, houve um momento de hesitação na porta. Posso te beijar novamente? Ele perguntou.
avisando dessa vez como prometido. Vanessa sorriu. Pode. E desta vez, o beijo foi diferente. Menos hesitante, mais profundo. Um beijo que prometia possibilidades, que reconhecia feridas, mas olhava para curas. Boa noite, Vanessa Romano. Lorenzo disse quando se separaram. Boa noite, Lorenzo Benedetti. Ela respondeu. E quando fechou a porta, Vanessa encostou-se nela, o coração batendo forte. Estava se apaixonando de verdade agora. Não mais pelo inimigo fantasmagórico que criara em sua mente, mas pelo homem real com todas as suas imperfeições e virtudes. Era aterrorizante, mas também era libertador. 2 dias. Em 2 dias, ela se revelaria. E então, descobriria se o que estavam construindo era forte o suficiente para sobreviver ao escrutínio do mundo real. A manhã da véspera da grande reunião amanheceu com um telefonema inesperado. Alessandro Moretti estava no hospital em Zurique. Seu câncer havia progredido mais rápido do que previsto. Ele está pedindo para falar com você, a enfermeira disse em italiano. Diz ser urgente. Vanessa hesitou. Tinha tanta raiva ainda de Moretti, mesmo compreendendo suas motivações. Mas algo na urgência do pedido a fez concordar. Coloque-o na linha. A voz de Moretti estava fraca, quase irreconhecível. Vanessa, obrigado por atender. O que você quer? Sua mãe. Você falou com ela sobre dar permissão para eu me desculpar? Vanessa havia se esquecido completamente daquele pedido. Não, ainda não. Por favor. Havia desespero real em sua voz. Não tenho muito tempo. Os médicos dizem dias, talvez. Por que isso é tão importante para você? Porque Marco era meu amigo. Moretti tossiu. Meu melhor amigo. E eu o traí da pior forma possível. Preciso que Giulia saiba que o último pensamento dele sobre mim não seja... Sua voz falhou. Vanessa fechou os olhos, lutando contra emoções conflitantes. Vou perguntar a ela, mas a decisão é dela, não minha. Obrigado, Moretti sussurrou. E Vanessa, na reunião amanhã, limpe o nome de Lorenzo. Ele merece. Quando desligou, Vanessa imediatamente ligou para sua mãe. Mãe, preciso te pedir algo difícil. A conversa foi dolorosa. Giulia chorou, gritou, recusou-se inicialmente, mas finalmente, com a voz esgotada, concordou. Por seu pai, ela disse. Marco não teria querido que eu carregasse esse ódio. Vou ligar para Moretti, mas não prometo perdoá-lo. Não estou pedindo isso, Vanessa respondeu. Só que você o ouça. Horas depois, Lorenzo encontrou Vanessa no penthouse claramente perturbada. O que aconteceu? Ela contou sobre Moretti. Lorenzo ouviu em silêncio, então a puxou para um abraço. Você fez a coisa certa. Eu sei, mas não torna mais fácil. Eles ficaram assim por um longo momento, encontrando conforto na presença um do outro. Nervosa para amanhã? Lorenzo perguntou finalmente. Aterrorizada, Vanessa admitiu. Vou me revelar como herdeira dos Romano, confirmar que comprei 30% das suas ações e basicamente virar o mundo empresarial de Milão de cabeça para baixo. Podemos cancelar, Lorenzo ofereceu. Adiar. Fazer isso do seu jeito, no seu tempo. Não. Vanessa se afastou, determinação voltando ao seu olhar. Já esperei 15 anos. É hora. Então, vamos fazer isso juntos, Lorenzo disse. Como parceiros. Como parceiros, ela concordou. Naquela noite, eles trabalharam juntos nos últimos preparativos. Vanessa ensaiou o que diria, como se apresentaria. Lorenzo revisou os números mais uma vez. Você percebe, Lorenzo disse em determinado momento, que depois de amanhã tudo muda? A mídia, os competidores, todos vão querer saber sobre nós. Nossa, seja lá o que for isso entre nós. Eu sei, Vanessa respondeu. Está com medo? Aterrorizado, ele admitiu. Mas também esperançoso. Pela primeira vez em anos estou esperançoso sobre o futuro. Eu também. Quando a noite avançou, Lorenzo fez café forte para ambos. Não vou conseguir dormir de qualquer jeito, ele explicou. Nem eu. Eles se sentaram na varanda do penthouse, observando Milão iluminada abaixo deles. A cidade que testemunhou a queda dos Romano e a ascensão de Benedetti, que agora testemunharia algo novo. Sabe o que é engraçado? Vanessa disse. Passei tanto tempo planejando sua destruição
que nunca planejei o que fazer depois. E agora? Agora estou improvisando. Ela sorriu. E é aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Lorenzo pegou sua mão. Podemos improvisar juntos. Gostaria disso, Vanessa respondeu. Eles ficaram assim até o amanhecer, dois sobreviventes de tragédias diferentes, encontrando força um no outro. Quando o sol nasceu sobre Milão, pintando o céu de rosa e dourado, Vanessa soube que estava pronta. Pronta para se revelar. Pronta para enfrentar o passado. Pronta para construir um futuro que não era definido por vingança, mas por possibilidade. Estou pronta, ela disse em voz alta. Lorenzo beijou sua testa suavemente. Eu sei que está, e vou estar ao seu lado em cada passo do caminho. A reunião que mudaria tudo estava a apenas horas de distância. O apartamento de Vanessa estava irreconhecível. Roupas espalhadas pela cama, 3 pares de sapatos tentados e rejeitados, maquiagem cuidadosamente aplicada e refeita 2 vezes. Você parece nervosa, sua mãe observou através da videochamada. Porque eu estou nervosa, Vanessa respondeu, experimentando o quarto conjunto. Use o azul marinho, Julia aconselhou. É poderoso, mas não agressivo. Você quer demonstrar confiança, não confronto. Vanessa trocou novamente, estudando-se no espelho. O tailleur azul marinho assentava perfeitamente, profissional e elegante. Ela prendeu os cabelos num coque baixo, colocou brincos discretos de pérola. Minha filha, Julia disse suavemente. Seu pai estaria tão orgulhoso de você agora. Lágrimas ameaçaram borrar a maquiagem recém-aplicada. Mãe, não me faça chorar agora. Desculpe, Julia sorriu. Mas é verdade. Você transformou dor em força, vingança em sabedoria. Ele estaria orgulhoso. Obrigada por ligar para Moretti ontem. Vanessa mudou de assunto. Sei que foi difícil. Foi, Julia admitiu. Mas também necessário. Ele está morrendo, Vanessa. E carrega tanta culpa. Não o perdoei. Completamente, mas ouvir sua confissão, sua dor, fechou algo em mim. E Lorenzo? Vanessa perguntou hesitantemente. O que você pensa sobre nós? Julia ficou em silêncio por um momento. Acho que seu pai teria gostado dele. Antes de tudo desmoronar, Marco sempre falava bem de Lorenzo. Dizia que ele era como um filho que nunca teve. Realmente? Sim. O que torna a traição? Julia fez uma pausa. Ou o que pensávamos ser traição. Ainda mais dolorosa para Marco. Ele se sentiu traído, não. Apenas por um parceiro de negócios, mas por alguém que amava. Vanessa absorveu essa informação. Explicava tanto sobre por que seu pai se recusou a ouvir as explicações de Lorenzo, por que a dor foi tão profunda. Mãe, eu acho que estou me apaixonando por ele. De verdade. Eu sei, querida, e está tudo bem, mais que tudo bem. Quando desligaram, Vanessa se sentiu mais centrada. Pegou sua bolsa, uma Prada que havia comprado para essa ocasião, e deu uma última olhada no espelho. Vanessa Romano estava prestes a ressurgir. No penthouse, Lorenzo também se preparava. Mas, ao contrário de Vanessa, seus movimentos eram mecânicos, automáticos. Havia feito isso 1000 vezes antes, até o telefone tocar. Lorenzo, é Catarina. A voz de sua tia estava fraca, mas alegre. Queria te desejar boa sorte hoje. Tia. Lorenzo sentou-se na cama. Como você está? Melhor. O novo tratamento está ajudando. Mas não me ligue, me conte sobre hoje. Ouvi que vai ser uma reunião importante. Vai, Lorenzo, confirmou. Mas não é sobre os negócios, não realmente, é sobre alguém. A brasileira? Havia um sorriso na voz de Catarina. Você finalmente vai me contar sobre ela? Ela não é só a brasileira, Lorenzo disse. Ela é extraordinária, inteligente, forte, linda. E eu fui um idiota completo com ela. Mas ela me deu uma segunda chance. E hoje vou mostrar ao mundo que Vanessa Romano não é apenas minha parceira de negócios, que ela é... Parou, procurando palavras. Que ela é... Tudo, Catarina completou. Ah, Lorenzo, seu pai estaria tão feliz em saber que você finalmente se apaixonou. Estou aterrorizado. Bom, sua tia riu. Significa que é real. Quando Lorenzo chegou na sala de conferências, onde a reunião aconteceria, encontrou Vanessa já lá revisando documentos. Ela estava deslumbrante.
Não como a faxineira submissa que ele conheceu, nem como a mulher casual de seus jantares. Esta era Vanessa Romano, empresária, confiante, poderosa. Você está linda, ele disse, esquecendo qualquer pretensão de profissionalismo. Vanessa olhou para cima e um sorriso suave tocou seus lábios. Você também está bem. Lorenzo se aproximou, tomando suas mãos. Está pronta? Não, ela admitiu. Mas vou fazer assim mesmo. Essa é minha garota. Lorenzo. Vanessa o interrompeu antes que ele pudesse continuar. Não importa o que aconteça hoje. Quero que saiba. Você mudou minha vida. Para melhor. Vanessa. Deixe-me terminar. Ela apertou suas mãos. Vim aqui por vingança. Mas encontrei redenção, perdão e talvez amor. Então, obrigada. Lorenzo puxou-a para um beijo suave e profundo. Obrigado por me dar uma chance de provar quem eu realmente sou. A porta se abriu. Tanaka e seus associados entraram. Era a hora. A sala de conferências estava impecavelmente preparada. Mesa de mogno polida, cadeiras de couro, projetor de última geração exibindo o logo da empresa Benedetti. Água mineral importada e cafés expressos aguardavam os participantes. Tanaka-san entrou com seus 2 associados, todos em ternos escuros impecáveis. Seus olhos imediatamente notaram Vanessa, agora vestida como executiva e não como empregada. Senhor Benedetti. Tanaka cumprimentou Lorenzo, mas seus olhos continuavam em Vanessa. Vejo que temos um membro adicional hoje. Sim, Lorenzo respondeu, sua voz firme. Gostaria de apresentar minha parceira de negócios. Vanessa se levantou, estendendo a mão. Vanessa Romano. Um prazer conhecê-lo formalmente, Tanaka-san. O reconhecimento brilhou nos olhos do investidor japonês. Romano, ele repetiu, fazendo uma reverência respeitosa. Esse sobrenome carrega história em Milão. Sim, Vanessa concordou. Carrega. Todos se sentaram. A tensão na sala era palpável. Antes de começarmos, Tanaka disse cuidadosamente, preciso esclarecer minha confusão. Na última reunião, a senhora era apresentada como funcionária doméstica. Agora é parceira de negócios? As aparências podem enganar. Vanessa respondeu, calmamente. Assim como primeiras impressões. Um dos associados de Tanaka sussurrou algo em japonês. Vanessa entendeu perfeitamente. Ele estava questionando a credibilidade de Lorenzo por apresentá-la tão diferentemente. Posso explicar, Lorenzo começou, mas Vanessa o interrompeu gentilmente. Permita-me. Ela voltou-se para Tanaka. A verdade é que assumi uma posição no penthouse do Sr. Benedetti sob falsos pretextos. Eu tinha questões pessoais a resolver relacionadas ao passado da minha família. E essas questões foram resolvidas? Tanaka perguntou. Foram, Vanessa confirmou. Com verdades difíceis, mas necessárias. O que me traz aqui hoje não é apenas como parceira de negócios, mas como alguém que pode atestar pessoalmente o caráter e integridade do Sr. Benedetti. Mesmo depois de ele tê-la tratado, como vimos, havia ceticismo na voz de Tanaka. Especialmente por isso, Vanessa respondeu. Porque mesmo quando pensava que eu era apenas uma faxineira, Lorenzo nunca mentiu sobre números, nunca falsificou documentos, nunca comprometeu sua integridade profissional. Ele pode ter sido pessoalmente desagradável, mas profissionalmente, sempre honesto. Lorenzo olhou para ela, surpresa e gratidão claras em seus olhos. Tanaka estudou ambos cuidadosamente. Vocês têm uma dinâmica incomum. Temos uma história complicada, Vanessa corrigiu, mas que resultou numa parceria baseada em confiança genuína. E é essa confiança que os convido a considerar. Mostre-nos os números, Tanaka decidiu. Todos eles. Pelos próximos 90 minutos, Vanessa e Lorenzo apresentaram cada aspecto da proposta. Vanessa contribuiu análises que Lorenzo não havia considerado, apontou oportunidades de crescimento em mercados emergentes, demonstrou conhecimento profundo do setor. Os japoneses ficaram visivelmente impressionados. Senhorita Romano, o segundo associado finalmente falou, sua formação acadêmica, Bocconi, economia, 3 anos de mestrado em mercados financeiros internacionais. Impressionante.
E sua experiência prática? Construí um portfólio de investimentos de 20 milhões de euros nos últimos 10 anos. Vanessa respondeu calmamente, especializando-me em empresas de tecnologia e recuperação de negócios em dificuldade. 20 milhões? Tanaka ergueu as sobrancelhas. Sim, sob nome de empresas fantasma, mantendo anonimato, até agora. E agora você se revela, Tanaka observou. Por quê? Vanessa olhou para Lorenzo, então de volta. Para Tanaka, porque chega um momento em que esconder-se não é mais necessário, quando a verdade, por mais complicada que seja, é mais poderosa que os disfarces. Tanaka assentiu lentamente. E os 30% das ações da empresa Benedetti, que foram adquiridos por uma investidora misteriosa no último trimestre, eram meus, Vanessa confirmou. Silêncio absoluto. Você, Tanaka processou, comprou 30% da empresa do homem para quem fingia trabalhar como faxineira? Sim. E, ele sabia, eventualmente, Lorenzo interjeitou. E quando descobri, percebi que tinha subestimado completamente quem Vanessa Romano realmente era. Isso é, o terceiro associado procurou palavras. Extraordinário. É complicado, Vanessa corrigiu, mas real. E é essa a realidade que oferecemos a vocês. Uma parceria baseada não em fachadas, mas em verdade autêntica, mesmo quando é difícil. Tanaka se recostou, os dedos entrelaçados, claramente pensando. Precisaremos de tempo para deliberar. Naturalmente, Lorenzo concordou. Mas devo dizer, Tanaka continuou, que estou mais impressionado agora do que estava antes. Não apenas com os números, mas com a integridade de revelar uma história tão complicada ao invés de escondê-la. Honestidade é a única base sólida para qualquer parceria, Vanessa disse. Quando os japoneses saíram para deliberar, Lorenzo segurou a mão de Vanessa sob a mesa. Você foi perfeita. Nós fomos perfeitos, ela corrigiu. Juntos, mas ambos sabiam que a verdadeira revelação ainda estava por vir, porque a reunião de hoje era apenas o começo. O mundo empresarial de Milão logo saberia que Vanessa Romano estava de volta, e que ela não estava apenas de volta, estava no comando. Tanaka e seus associados retornaram após 30 minutos de deliberação. Suas expressões eram cuidadosamente neutras, impossíveis de ler. Signor Benedetti, senhorita Romano, Tanaka começou, sentando-se. Discutimos extensivamente sua proposta. Vanessa sentiu Lorenzo tenso ao seu lado. Ela discretamente apertou sua mão sob a mesa. E chegamos a uma decisão, Tanaka continuou. Mas antes de comunicá-la, tenho algumas perguntas. Para a senhorita Romano, especificamente. Claro, Vanessa respondeu, mantendo a voz firme. Você construiu uma fortuna considerável anonimamente. Por que se revelar agora? Por que arriscar a privacidade que tão cuidadosamente manteve? Vanessa respirou fundo. Esta era a pergunta que importava, a que determinaria tudo. Por que vivi 15 anos escondida? Primeiro por necessidade, depois por escolha. Finalmente por medo. Medo de que se as pessoas soubessem quem eu realmente era, me julgassem pelas falhas da minha família ao invés das minhas próprias conquistas. E agora? Agora percebo que esconder-se é apenas outra forma de deixar o passado controlar o presente, Vanessa disse. Meu pai, Marco Romano, construiu um império baseado em integridade. Esse império caiu não por falha dele, mas por traição de alguém em quem confiava. Por 15 anos acreditei que Lorenzo Benedetti foi esse traidor. Tanaka se inclinou para frente, claramente interessado. E descobriu que estava errada? Descobri que a verdade é mais complicada do que pensava, Vanessa confirmou. Alessandro Moretti, conselheiro de confiança do meu pai, foi quem realmente orquestrou a queda. Lorenzo tentou avisar meu pai, mas não foi ouvido. E quando tudo desmoronou, Moretti garantiu que Lorenzo levasse a culpa. Como pode ter certeza? Porque confrontei Moretti pessoalmente, Vanessa disse. Tenho sua confissão gravada, documentos originais, provas irrefutáveis. Um dos associados sussurrou algo para Tanaka em japonês. Vanessa ouviu integridade investigativa e coragem moral. E Lorenzo Benedetti? Tanaka perguntou. Qual seu relacionamento com ele agora? Esta era a pergunta que Vanessa temia e ansiava ao mesmo tempo. É complicado, começou,
Mas Lorenzo a interrompeu gentilmente. Posso responder isso? Ele olhou para ela pedindo permissão. Vanessa assentiu. Lorenzo voltou-se para Tanaka. Eu me apaixonei por Vanessa quando achava que ela era apenas minha faxineira. Me apaixonei pela forma como ela se movia pela vida com dignidade, mesmo quando eu a tratava terrivelmente. Pela inteligência que vazava mesmo quando tentava esconder. Pelo fogo em seus olhos, toda vez que eu a insultava sem saber que ela entendia cada palavra. A sala estava em silêncio absoluto. E quando descobri quem ela realmente era, Lorenzo continuou. Quando percebi que a mulher por quem estava me apaixonando era a filha do homem que mais respeitei, que passou anos planejando minha destruição por crimes que não cometi, bem, isso deveria ter me feito fugir. Mas não fugiu, Tanaka observou. Não, Lorenzo olhou para Vanessa, porque vi nela algo que reconheci em mim mesmo. Alguém que construiu fortalezas ao redor do coração por dor. Alguém que transformou tragédia em força. Alguém que merecia a verdade, mesmo que doesse. Lágrimas brilhavam nos olhos de Vanessa. Então, para responder sua pergunta, Lorenzo voltou-se para Tanaka. Nosso relacionamento é de parceiros de negócios, mas é também, ou está se tornando, algo muito mais profundo. Vocês estão romanticamente envolvidos? Tanaka perguntou diretamente. Estamos, Vanessa respondeu, encontrando seu equilíbrio novamente. E sei que isso complica as coisas do ponto de vista profissional, mas preferimos total transparência a qualquer forma de engano. Tanaka trocou olhares com seus associados. Então, surpreendentemente, sorriu. A primeira expressão real de emoção que mostrara. Senhorita Romano, Senhor Benedetti, minha equipe e eu viemos a Milão esperando uma negociação de negócios padrão. Em vez disso, testemunhamos algo extraordinário. Ele se levantou e todos seguiram seu exemplo. No Japão temos um conceito chamado kintsugi, Tanaka explicou. É a arte de reparar cerâmica quebrada com ouro, tornando as rachaduras parte da beleza do objeto, não algo a ser escondido. Conheço, Vanessa disse suavemente. Vocês dois são kintsugi, Tanaka continuou. Quebrados por tragédias, mas reconstruindo-se com honestidade e coragem. E essa é exatamente o tipo de parceria que queremos. Isso significa, Lorenzo começou, significa que investiremos os 500 milhões completos, Tanaka confirmou. Não apenas pelos números impressionantes, embora sejam excelentes, mas porque acreditamos em pessoas que transformam dor em algo bonito. Vanessa sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Tanaka-san, não sei como agradecer. Não agradeça ainda. Tanaka sorriu. Porque tenho uma condição. Qual? Lorenzo perguntou. Quero Vanessa Romano oficialmente como co-CEO desta parceria. Suas análises, seu conhecimento do mercado internacional, sua perspectiva, são valiosos demais para desperdiçar. Vanessa olhou para Lorenzo, chocada. Ele estava sorrindo. Eu não poderia concordar mais, Lorenzo disse. Na verdade, já estava planejando propor exatamente isso. Estava? Vanessa virou-se para ele. Você possui 30% das ações. Sua formação é impecável. E você me desafia de formas que ninguém mais ousa. Lorenzo enumerou. Seria idiota não querer você como co-CEO. Tanaka estendeu a mão. Então temos um acordo? Vanessa olhou para a mão estendida. Olhou para Lorenzo. Pensou em seu pai, em sua mãe, em 15 anos de dor e planejamento de vingança. E então pensou em kintsugi, em beleza nascida de fragmentos quebrados unidos por algo precioso. Temos um acordo. Ela apertou a mão de Tanaka firmemente. Quando os japoneses finalmente saíram, prometendo retornar na próxima semana para finalizar papéis, Vanessa e Lorenzo ficaram sozinhos na sala de conferências. Fizemos isso, Lorenzo disse ainda não acreditando completamente. Fizemos, Vanessa concordou. Co-CEO, Lorenzo sorriu. Como você se sente sobre isso? Aterrorizada, empolgada, sobrecarregada, tudo ao mesmo tempo. Lorenzo a puxou para seus braços. Bem-vinda ao que sinto por você todos os dias. Vanessa riu encostando a cabeça em seu peito. O que fazemos agora? Agora. Lorenzo beijou o topo de sua cabeça. Celebramos. E amanhã começamos a reconstruir. Não apenas a empresa, mas tudo.
Juntos. Juntos, Vanessa repetiu. E pela primeira vez, a palavra não soava assustadora. Soava como lar. 3 meses depois, Vanessa estava no escritório que agora dividia com Lorenzo. Espaços separados, mas conectados, simbolizando perfeitamente sua parceria. As paredes de vidro permitiam que cada um visse o outro, mas respeitando a privacidade quando necessário. A notícia de seu retorno e revelação havia sacudido Milão. Manchetes gritavam: herdeira Romano retorna. Vingança se torna amor. Nova era para Benedetti Enterprises. Foi avassalador, mas juntos navegaram a tempestade midiática. Vanessa! Lorenzo apareceu na porta conectando seus escritórios. Sua mãe está na linha 1. Vanessa atendeu imediatamente. Mãe? Está tudo bem? Mais que tudo bem, querida. Julia respondeu, sua voz estranhamente suave. Moretti faleceu ontem, pacificamente, segundo as enfermeiras. Vanessa fechou os olhos. Não havia alegria na notícia, apenas uma sensação de fechamento. Como você está? Em paz. Julia surpreendeu. Depois de nossa conversa, depois de ouvi-lo se desculpar, sinto que finalmente posso deixar a raiva ir. Ele morreu com consciência limpa, ou tão limpa quanto possível. E papai? Seu pai teria feito o mesmo, Julia disse com certeza. Marco sempre acreditou em redenção, em segundas chances. Como Lorenzo teve, Vanessa observou. Como ambos tiveram, Julia corrigiu. Você também precisava de uma segunda chance, minha filha, de viver por algo além de vingança. Quando desligou, Lorenzo estava esperando na porta. Tudo bem? Sim, Vanessa respondeu honestamente. Realmente está. Bom, porque temos reunião com o conselho em 20 minutos e você sabe como odeio chegar atrasada. Tecnicamente, você é o que sempre chega atrasado. Vanessa brincou pegando seus arquivos. Era, Lorenzo corrigiu, antes de ter uma co-CEO que é assustadoramente pontual. A reunião do conselho foi produtiva, os números do trimestre eram excelentes, a parceria com os japoneses estava prosperando, novos projetos eram apresentados. Mas o momento mais significativo veio no final, quando o conselheiro mais antigo, Sr. Alberti, levantou-se. Gostaria de fazer uma proposta formal. Ele anunciou que reconheçamos oficialmente a contribuição da família Romano para o legado desta empresa. Vanessa sentiu seu coração apertar. O que você sugere? Lorenzo perguntou cuidadosamente. Uma fundação, Alberti continuou. Fundação Marco Romano para a Ética Empresarial, dedicada a apoiar jovens empresários que demonstrem integridade acima de lucro. Lágrimas instantaneamente borraram a visão de Vanessa. Senhor Alberti, começou, mas sua voz falhou. Lorenzo pegou sua mão sob a mesa. Acho uma ideia excepcional, ele disse, e proponho que seja financiada com 10% dos lucros da parceria japonesa. O conselho aprovou unanimemente. Depois, no elevador descendo, Vanessa finalmente deixou as lágrimas caírem. Obrigada, sussurrou para Lorenzo. Seu pai merece ser lembrado corretamente, Lorenzo respondeu. E isso é apenas o começo. Naquela noite, eles jantaram no pequeno restaurante familiar onde tiveram seu primeiro encontro real. Sr. Alberti os cumprimentou. Calorosamente. O casal poderoso de Milão honrando meu humilde restaurante, brincou. Seu restaurante, Vanessa corrigiu. Foi onde tudo começou a mudar para nós. Durante o jantar, Lorenzo ficou inusitadamente quieto. O que está pensando? Vanessa perguntou. Em Kintsugi, ele respondeu. Em como Tanaka tinha razão. Somos fragmentos quebrados unidos por algo precioso. E qual é esse algo precioso? Verdade, Lorenzo disse. Perdão, coragem de recomeçar. E, Vanessa incentivou. Lorenzo pegou sua mão sobre a mesa. Amor. Real, complicado, aterrorizante, lindo amor. Vanessa sentiu seu coração acelerar. Lorenzo Benedetti, você está ficando sentimental. Culpa sua, ele sorriu. Você me fez acreditar em finais felizes novamente. Ainda não é o final, Vanessa apontou. Não, Lorenzo concordou. É apenas o começo. E então, ali no pequeno restaurante familiar, cercados pelo burburinho de outras vidas sendo vividas, Lorenzo Benedetti pediu Vanessa Romano em casamento. Não com anel de diamante caro ou gesto grandioso, mas com palavras simples e honestas.
Case-se comigo, não porque é esperado ou porque faz sentido para negócios, mas porque não consigo imaginar reconstruir essa vida com ninguém além de você. Vanessa olhou para o homem à sua frente, o homem que ela passou 15 anos odiando, 6 meses amando secretamente, 3 meses conhecendo verdadeiramente. Sim, respondeu simplesmente, mas sob uma condição, qualquer uma, que nunca mais me trate como inferior, que sejamos verdadeiramente parceiros, em tudo. Isso nem é condição, Lorenzo disse. É promessa que faço com todo o meu coração. O beijo que selou o compromisso foi testemunhado apenas por Sr. Alberti, que discretamente serviu champanhe por conta da casa. 2 anos depois, a Fundação Marco Romano havia ajudado 50 jovens empresários a começar negócios éticos. Benedetti Romano Enterprises. O nome havia mudado para refletir a verdadeira parceria. Era líder em tecnologia sustentável na Europa. E Vanessa Romano Benedetti, segurando seu filho recém-nascido, Marco Lorenzo, nomeado em honra de 2 homens importantes, olhava pela janela do hospital para Milão e pensava em jornadas. Em como, às vezes, o caminho mais tortuoso leva aos destinos mais belos. Em como vingança transformada em amor é a força mais poderosa do universo. Em como fragmentos quebrados, unidos por honestidade e coragem, criam algo mais forte que nunca poderia ter sido inteiro. No que está pensando? Lorenzo perguntou, beijando sua testa. Em finais, Vanessa respondeu. Este não é um final. Lorenzo corrigiu, olhando para o filho. É outro começo. Não. Vanessa sorriu, pegando a mão dele. Este é o final da história de uma garota que viveu por vingança. E o começo da história de uma mulher que vive por amor. E essa, Vanessa sabia, era a melhor vingança de todas. Transformar dor em alegria, ódio em amor, tragédia em triunfo. Porque no final, a verdadeira vitória não estava em destruir inimigos. Estava em reconstruir a si mesma.